Olá, boa tarde a todos, graça e paz. Passando aqui para deixar dois versículos para a meditação dos irmãos, certo? E para a minha meditação também, que se encontra lá em Lucas, capítulo 24. Esse capítulo 24 de Lucas, ele vai relatar sobre a ressurreição de Jesus, sobre o encontro que Jesus tem com os seus discípulos. E eu só queria ler apenas dois versículos para que a gente possa meditar nesta tarde. No versículo 5 vai dizer: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Nesse livro de Lucas, ele vai relatar que algumas mulheres foram comprar óleos preciosos, essências, perfumes para ir levar até o sepulcro, que era onde Jesus estava. Quando você vai para o livro de Mateus, vai dizer que seria Maria, Salomé e Maria Madalena. No livro de Marcos, ele vai relatar Maria e Maria Madalena. Enfim, algumas mulheres foram até aquele local para levar aqueles perfumes para colocar no sepulcro. E quando chegaram lá, viram que a pedra tinha sido removida. E no texto vai dizer que elas viram dois homens com roupas resplandecentes, roupas brancas, e elas dizem que eles pareciam com anjos, né? E aí um deles diz: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? É uma palavra muito tremenda, né? Porque muitas vezes a gente vê tantas pessoas falando de Jesus como se Jesus ainda estivesse naquela cruz, né? E nesse dia, sexta-feira santa, feriado, é um dia onde as pessoas comemoram a morte de Cristo, mas de uma forma muito superficial, né? Comemora esse período como se fosse simplesmente um feriado qualquer. Outros falam da Páscoa como só aquela comilança de chocolate, de muito peixe. E quando a gente vai olhar para o real sentido da Páscoa, nada mais é do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de cada um de vocês. Então a gente nessa manhã é questionado com essa pergunta: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Irmãos, Cristo não se encontra mais naquela cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou e deixou uma promessa para os seus discípulos e deixou uma promessa para mim e para você, que ele virá para buscar a sua igreja. Então que nesse dia vocês aproveitem com os seus familiares, sim, mas que seja um momento para vocês de fato refletir, não só hoje, mas como todos os dias, esse sacrifício que Cristo fez, né? Que foi morrer por cada um de nós. Esse sacrifício que Deus fez como Pai, que enviou seu Filho para morrer, para sofrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Esse sacrifício que homem nenhum poderia fazer. Porque quando olhamos para os nossos filhos, muitas vezes a gente não gosta nem que alguém diga nada com eles. Avalie eu pegar o meu filho e colocar pendurado numa cruz por amor de quem eu nem conheço. Mas Deus ele fez. Ele enviou seu filho por amor de cada um de nós, para sofrer, para pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou e ele virá para nos buscar. Então que nós possamos refletir. Comer chocolate é bom? É, todos os dias, a qualquer hora, não só hoje, né? Porque somos ensinados que a Páscoa é ovo, é coelhinho, é chocolate, e na verdade somos ensinados o que é de fato a incoerência, né? Porque coelho não põe ovo, ovo não tem chocolate, e enfim, né? É mais uma questão comercial. Muitos fazem sacrifícios vãs, porque algumas pessoas deixam de comer algumas coisas para passar esse período de quaresma
Enfim, o nosso sacrifício por Cristo, ele tem que ser todos os dias. Nós temos que todos os dias deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro e refletir sobre esse sacrifício que ele fez por cada um de nós. Então, que nessa tarde nós possamos estar diante do Pai com o coração contrito, com o coração aberto, sabe? Para poder entender, para poder viver esse sacrifício. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Então, quero deixar para vocês essa meditação. Leiam o texto todo, certo? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares e fiquem com Deus. Graça e paz. Tchau.